Olá galera, estou de volta aqui no meu canal RV Mente Aberta. Eu vou pedir para vocês lá na parte da descrição ali, para que vocês olhem lá o link do meu outro canal que eu tenho junto com o meu colega Luiz Moura, o professor Luiz Moura, para que vocês possam ali estar acessando o link desse canal e se inscrevendo nesse canal da história. Vou falar sobre o ato convocado pelo presidente Bolsonaro, o ato golpista, né? O ato que foi organizado a essas pessoas que são a favor do golpe e na qual elas estão pregando o extermínio da esquerda. Historicamente já vimos isso nos períodos passados aqui no Brasil, em outros países, e eu posso citar que aqui no Brasil tivemos o golpe de 1964, na qual se estabeleceu um processo totalmente antidemocrático que tirou direitos, né, do cidadão, direito de ir, de vir. Esse golpe totalmente antidemocrático colocou que todo mundo que fosse oposição aos golpistas eram considerados comunistas. Inclusive João Goulart, que era um presidente da linha nacionalista, ele foi considerado comunista, como muitos outros que eram políticos até de direita e passaram a ser considerado comunista por se colocarem depois contra o regime ditatorial, né, que existiu no Brasil. Nós tivemos exemplos de regimes autoritários, totalitários, né, na Europa, com o nazifascismo, o totalitarismo, Mussolini na Itália, para dar um exemplo mais amplo assim, né? Mussolini, Hitler na Alemanha, onde foram tirados totalmente os direitos individuais. Qualquer pessoas que pensassem, né, que fossem contra o regime, pensassem diferente, eram considerados inimigos e eram colocados como uma coisa só, como todos fossem comunistas. É o que nós estamos vendo hoje no Brasil. Essas pessoas que participaram do ato convocado pelo presidente Bolsonaro, elas deixaram claro serem contra ideias de esquerda, mas ao mesmo tempo elas colocam que qualquer pessoa que seja oposição ao presidente Bolsonaro, ela é considerada comunista e de esquerda. Até Sérgio Moro, né, passou a ser considerado como um comunista, esquerdista, né? Ele que entrou na linha dos traidores, né, porque foi de contra ao presidente Bolsonaro. Isso é perigoso, porque nós estamos vendo a ascensão muito forte do fascismo. Esses movimentos estão muito fortes e eles pregam claramente o extermínio da esquerda. Está bem claro, né, que eles colocaram pessoas que pensam diferente ao presidente Bolsonaro como inimigo da pátria. Eles estabelecem que eles são os patriotas. Apesar que vimos na manifestação claramente a bandeira dos Estados Unidos e até a bandeira de Israel acima da bandeira do Brasil, que até soa uma coisa totalmente contraditória. Nós tendo no Brasil aqui, não seria um ultranacionalismo, mas seria um ultraneoliberalismo fascista. Porque ao invés da bandeira do Brasil estar acima, ela está submetida aos interesses dos Estados Unidos e de Israel, que compactuam mesmas ideias. Basta ver que no Oriente Médio, né, os Estados Unidos têm interesse de ter essa aliança com Israel, o interesse de dominar aquela parte do Oriente Médio, o interesse da questão do petróleo, onde Israel é visto como um parceiro que reprime, né, lá a Palestina, que é o lado do mundo árabe, onde os Estados Unidos têm grande influência sobre alguns países árabes. A própria Arábia Saudita, né, onde os Estados Unidos têm um pacto de relações comerciais. Israel é usado como uma
a ameaça a esses países árabes também de linha islâmica. Então há todo um interesse aí, né? E onde o governo Bolsonaro se coloca internacionalmente, né? Submetido aos interesses norte-americanos. Basta saber que existe um conflito ideológico entre Estados Unidos e Venezuela, na qual há interesse dos Estados Unidos, né, de usar o Brasil contra a Venezuela, usar o Brasil, de repente, numa possível guerra no futuro, onde o Brasil se coloque, né, a favor dos interesses dos Estados Unidos e vá para uma eventual guerra contra a Venezuela para favorecer os interesses dos Estados Unidos. Basta ver que as empresas aqui brasileiras, eu vou citar diretamente, né, o pré-sal, boa parte já foi vendida às empresas norte-americanas dos Estados Unidos. Então nós temos um fascismo ultra neoliberal, onde a ameaça de nós ter destituídas, né, a destituição do processo democrático, com o fechamento do Congresso e também o fechamento do STF, porque essas pessoas pregam contra o STF e contra o Congresso. No momento que entrarmos para um processo de ditadura, que já tivemos esse passado, que foi uma coisa bem negativa, o direito de ir e vir será proibido. Porque lembrando que uma ditadura, né, seja ela de esquerda ou de direita, ela tolhe a liberdade, os direitos individuais. E quem está no governo ditatorial, ele está acima de qualquer investigação, de qualquer questionamento. Então a pior democracia é melhor do que qualquer ditadura. Tivemos no período da ditadura militar muita corrupção. Só que quem queria investigar acabava sendo, né, preso, tinha os seus direitos cassados, quando, né, tinha os deputados que, quando se manifestavam em querer investigar a ditadura, né, os crimes de corrupção, alguma coisa, eles eram perseguidos, caçados, até presos, torturados, exilados. Então, a pior democracia é melhor do que qualquer ditadura. O que está acontecendo hoje é muito grave e esse ato é uma gravidade, um atentado forte contra a democracia.